Só lembrar vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Vamos lá. Na aula passada, a gente iniciou esse assunto aqui, ó, que é a crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Em outras palavras, esse tema aqui aborda o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá bom? Porque o feudalismo é o sistema que vai vigorar durante a Idade Média, principalmente durante a Alta Idade Média, né? A Idade Média ela se divide em dois períodos. Do século V até o século X é a Alta Idade Média. Do século X até o século XV é a Baixa Idade Média, tá bom? Durante a Alta Idade Média, a gente vai ter o feudalismo. E durante essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai ver surgir o mercantilismo. O mercantilismo nada mais é que um capitalismo primitivo, né? Pode-se dizer que é o pai do capitalismo moderno, né? Ou o avô, a gente pode dizer, né? Então, o capitalismo aí seria o modelo que vai surgir durante a Idade Moderna, ok? Eu recomendei vocês na aula passada que seguissem esses dois canais, o canal do professor Dimas Antônio e o canal do professor Vini, o canal Super História, tá bom? Que eu uso eles aqui como fonte para poder estar montando nossas aulas e eles estão sempre postando as correções das atividades, né? Então eles podem ser, esses canais aqui podem ser muito úteis para vocês na hora de estar fazendo as atividades. E recomendei também o meu canal, né? Que a gente tem que fazer o nosso jabá, que é o professor Edivaldo História. Segue lá, compartilha. Todas as nossas aulas são postadas aqui no canal, né? Caso algum dia você não consiga acessar, não consiga acessar a aula, você pode estar vendo a aula aqui no canal Professor Edivaldo História, tá bom? Aí nós falamos aqui sobre as invasões bárbaras, né? Estou falando só para dar um apanhado geral, né? Para vocês lembrarem de tudo que foi falado na última aula. Falamos das invasões bárbaras, né? Da quebra do Império Romano. Falei aqui da formação dos reinos bárbaros, né? E falamos aqui do feudalismo, ok? O feudalismo vai ser o sistema que vai vigorar durante a Idade Média, né? Principalmente durante a Alta Idade Média. E o que é o feudalismo? Quando os reinos bárbaros invadiram o Império Romano, as pessoas que antes viviam nas cidades, elas tiveram que mudar completamente o seu estilo de vida, porque não havia mais o governo romano para proteger as cidades. Não havia mais o exército romano organizado, né, institucionalizado, para proteger as pessoas. Então as pessoas estavam muito vulneráveis. E as cidades começaram a se tornar uns locais muito perigosos. Então o que elas fizeram? Elas começaram a ter as ideias de sair das cidades e se mudar para os campos, se mudar para as áreas rurais, né? E aí vão se formar os feudos, ok? O que acontece? Quando os reinos bárbaros, né, esses povos bárbaros aqui, os saxões, os francos, né, os hunos, né, quando eles invadiram esses territórios aqui que era do Império Romano, eles estabeleceram o seu controle sobre esses territórios, né? Esses reis bárbaros, eles estabeleceram seus reinos, seus domínios aqui, ok? E o que aconteceu? O rei de cada reino, ele distribuiu as terras do seu reino entre os nobres, entre aqueles que eram mais próximos dele, né? E pediu, olha, cuida dessa terra aqui para mim. Essa terra é minha, faz parte do meu reino, mas você vai governar esse pedaço de terra aqui para mim. Então, dentro de cada reino se formaram vários feudos, né? E o nobre, que era amigo do rei, que ia governar os feudos, era chamado de senhor feudal, ok? Feudo é um pedaço de terra, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo aqui do que é o feudo. Feudo seria isso aqui, ó, tá vendo? Vai ter um castelo, onde vai viver o senhor feudal, ok? Abaixo do castelo vai ter um pasto, né? Depois vai ter o manso senhorial. O que é o manso? Manso são regiões de plantação, né? De plantação e de criação de animais, de agricultura e pastoreio, né? O manso senhorial, tudo que é produzido na região do manso senhorial é do senhor feudal, ok? Aqui a gente vai ter o manso servil, onde os servos
vão produzir, né, o seu alimento, o seu sustento. E aqui a gente vai ter o manso comunal, que é o local que vai ser de uso tanto do senhor feudal quanto do servo, ok? Então, o senhor feudal vai ser esse nobre, próximo ao rei, que vai receber uma terra do reino, né? O rei ele vai governar o reino e vai distribuir as terras do reino entre os senhores feudais. E cada senhor feudal vai ter o seu feudo assim, ó, dessa forma, né? E aí o feudo ele vai ter o castelo onde vai viver o senhor feudal. E as pessoas que viviam nas cidades romanas? E as pessoas comuns, né, dos reinos bárbaros, como se diz, né? As pessoas que não são próximas do rei, que não são nobres, elas vão ser as servas, né? Vão ser os servos, os camponeses. E os camponeses, eles vão fazer um juramento de lealdade ao senhor feudal e vão viver aqui no manso servil. E tudo que eles produzirem aqui, ó, no manso servil, vai ser voltado para o sustento do feudo, ok? Então vamos lá. Os servos, eles devem obediência ao senhor feudal. E o senhor feudal irá proteger os servos caso algum invasor entre aqui no feudo, ok? Mas o que acontece também que vocês têm que pensar? O servo, a figura do servo, do camponês, ele vai ser a classe social da Idade Média que vai ser responsável por todo o trabalho, ok? Então, no manso servil, quem vai trabalhar, quem vai plantar, quem vai cuidar dos animais, quem vai fazer a comida, né? Quem vai fazer tudo vai ser o servo. No manso senhorial, quem vai plantar a comida aqui no manso senhorial, quem vai cuidar dos animais, quem vai consertar o moinho, quem vai fazer estradas, quem vai levantar o muro, fazer reparos, tudo aqui na área do senhor feudal, também vai ser o servo, né? E aqui no manso comunal, né, que é essa região aqui, que tudo que é produzido aqui fica tanto para o senhor feudal quanto para o servo, né, por isso que é chamado manso comunal, né, é um local de uso comum. Quem vai trabalhar aqui também é o servo. Então, no feudo inteiro, né, quem vão trabalhar nos feudos serão os servos, ok? E a gente vai ter as classes da nobreza, onde vai ter o senhor feudal, o rei e as suas famílias, né? A gente vai ter o clero, que é a igreja católica, né? Esses dois aqui, a nobreza e o clero, sendo sustentados pelos camponeses, pelos servos, entendeu? E esse modelo que a gente fala aqui, onde existe o feudo, né? Onde as terras do reino são divididas em vários feudos, esse modelo é chamado de feudalismo. Entenderam o que é o feudalismo? Oi, galera. Vocês conseguiram entender o que é o feudalismo? Uhum. Então, tá bom. Então, vamos lá. O feudalismo... Oi. Beleza, Ashley. Obrigado. Isso aí, galera. Participa com a gente aí, que quando a gente participa, a gente interage, a gente aumenta a nossa amizade, a gente aumenta o nosso conhecimento, a gente troca experiências, né? E a gente aprende fazendo perguntas, a gente aprende tendo dúvida, né? Aquele que nunca teve uma dúvida, nunca vai ter a chance de aprender algo novo, né? Primeiro vem as perguntas para depois surgirem as respostas, né? É isso aí. Então vamos lá. O feudalismo. O feudalismo foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. Ok? Então todo o estilo de vida deles, da economia, a sociedade, a política, tudo estava envolvido, né, dentro desse conceito que a gente chama de feudalismo, que a gente vai entender um pouco mais à frente. Entre os séculos 5 e 10, que seria aqui o século 5 e 10, a primeira metade da Idade Média, que a gente chama de Alta Idade Média, a Europa Ocidental sofreu uma série de transformações que possibilitou o surgimento dessas novas maneiras de pensar, de agir e relacionar. E quais são essas transformações, né, pessoal? A invasão dos povos bárbaros aqui no território onde era o Império Romano, né? Então a gente vai ver esse encontro das culturas romana e das culturas bárbaras, bárbaras entre aspas, né?
porque não era um povo só, eram vários povos, e o termo bárbaro é um termo pejorativo que os romanos se referiam aos estrangeiros que estavam invadindo as suas terras, né? Então, essa união entre os povos invasores e os povos romanos, né, e povos no plural, porque o Império Romano abrangia uma grande diversidade de culturas, né, ele se expandiu, ele dominou novas terras, impondo o seu governo, o seu sistema de política, de cobrança de tributos, de comando governamental mesmo, sobre várias culturas, vários povos diferentes, né? Então vai ser a união dessas culturas aqui, ó, dos invasores e do Império Romano, que vai dar origem à cultura feudal, à cultura da Idade Média, ok? Se a gente for citar aqui as principais características do feudalismo, a gente vai ter essas três aqui, ó: a economia agrária, a pouca atividade comercial e uma sociedade hierarquizada, ok? Vamos explicar aqui a primeira. Economia agrária. Economia agrária, pessoal, quer dizer que tudo aquilo que era produzido no feudo era de base agropastoril, né? Eles só plantavam, eles só criavam animais, eles não produziam nada para fazer comércio, né? Tudo que eles produziam para o seu próprio sustento. Era uma economia de subsistência, tá bom? Ou seja, tudo que era produzido somente para o seu sustento. Eles não produziam a mais para poder fazer comércio, para poder fazer mercado, não, ok? Então era uma economia agrária. Tudo que era produzido vinha dessas duas atividades, a agricultura e o pastoreio, tá bom? O segundo ponto aqui, ó, seria a pouca atividade comercial. Como os povos da Roma antiga saíram das cidades e foram morar nos campos, aquela atividade comercial que era ativa durante a Idade Antiga, né, o Império Romano sempre fazendo comércio com vários povos, né, que vinham de várias partes aqui dos continentes, né, do continente asiático, do continente europeu, do continente africano, né, todos esses povos aqui que faziam comércio no mar Mediterrâneo, de certa forma, continuaram fazendo esse comércio, mas os povos aqui do Império Romano, eles vivenciaram essa ruralização, né? Esse processo de ir para o campo para sobreviver em busca de uma segurança, porque as cidades eram muito violentas. Então eles não produziam para fazer comércio, então havia pouca atividade comercial, né? Aqui durante a Idade Antiga existia o comércio, existiam moedas, né? Existiam os cambistas e tal. E aqui, ó, durante a Idade Média, pelo menos durante a primeira metade da Idade Média, a gente vai ver uma baixa atividade comercial. Não é que vai acabar o comércio por completo, as pessoas vão continuar fazendo comércio, mas um comércio bem modesto, um comércio bem pouco, né? Se a gente for comparar com o comércio que era estabelecido, o grande comércio que era estabelecido durante o período do Império Romano, tá bom? Então, pouca atividade comercial aqui, ó. Inclusive o comércio da Idade Média mal usava moedas, tá bom? Pelo menos assim, na primeira metade da Idade Média, o comércio era mais baseado em trocas, porque era tão difícil se fazer comércio, a economia deles era tão voltada só para garantir o sustento, que não haviam moedas, era difícil você ter acesso a moedas, né? Então as pessoas faziam comércio fazendo trocas mesmo de mercadorias. E havia uma sociedade hierarquizada. O que é uma sociedade hierarquizada? É quando existe uma hierarquia na sociedade, uma hierarquia social, né? Uma divisão de classes dentro da sociedade. Vão existir as classes que vão ter o poder nas mãos e as classes que vão obedecer às classes de poder, né? Então, existirão os servos que terão existirão os nobres, né, que terão o poder na mão, e existirão os servos que irão seguir os nobres, que irão obedecer às ordens dos nobres, em troca de proteção. Ok? Opa. E dentro dessa relação aqui, ó, entre nobres e servos, entre nobres e reis, né,
existia o acordo da suzerania e da vassalagem. Durante a Roma antiga, né, existiam as leis. As leis elas eram escritas, né, durante muito tempo não foram, mas depois de um certo tempo as leis começaram a ser escritas e todo mundo seguia a lei. A lei ela era o que valia, era a forma de impor a autoridade do governo sobre as pessoas. Durante a Idade Média, como a maioria das pessoas não tinham alfabetização, elas não sabiam ler, o que valia não era a lei, o que valia era a honra. E haviam algumas regras de honra, né, que deveriam ser obedecidas. E dentre elas a gente vai ter aqui a suzerania e a vassalagem. Como é que funciona a suzerania e vassalagem? O suzerano vai ser o senhor feudal ou o rei, vai ser aquela figura de autoridade, aquele líder, né, aquele governante, que vai ter terras, que vai ter poder nas mãos, que vai ter armas, né, que vai ter um exército. Esse aqui será o suzerano, ok? E o vassalo será aquele que vai jurar lealdade ao suzerano, né, vai jurar obedecer ao suzerano, vai lutar as guerras do suzerano. Se precisar, ele vai até morrer para defender a vida do suzerano, né? E o que é que o vassalo vai pedir em troca? O vassalo vai pedir em troca um pedaço de terra para ele poder cultivar, para ele poder trabalhar, para ele garantir o seu sustento, né? E aquilo que vai ser produzido pelo vassalo nas terras do suzerano, uma parte vai ser cobrado em forma de impostos, né, ao suzerano. Deu para entender mais ou menos aqui essa noção de suzerano e vassalo, da suzerania e vassalagem? Deu para entender, pessoal? Sim, beleza. Beleza. Vamos só usar um exemplo aqui, né? Se a gente fosse usar um exemplo a grosso modo, né, nessa questão de obediência. Vocês não obedecem seus pais? Não devem obediência a seus pais? Galera, participa aí, pessoal. Respondam aqui pra mim. Vocês devem... Aí, a Ashley disse que sim, né? Então, no caso, os seus pais seriam seus suzeranos, né? Eles teriam autoridade sobre vocês. E em troca eles te protegem de todo mal, de toda ameaça, né? Mas vocês devem obedecê-los enquanto eles te protegem. Então vocês seriam o vassalo dos seus pais e seus pais seriam seus suzeranos, ok? Mas seus pais, eles também devem obediência aos seus avós. Então, seus pais, ao mesmo tempo que eles são suzeranos de vocês, eles seriam vassalos de seus avós. Entenderam? Vocês são vassalos dos seus pais hoje, mas vocês serão suzeranos dos seus filhos no futuro. É mais ou menos essa a ideia, tá bom, pessoal? E o senhor feudal, ele era tanto suzerano do servo, quanto vassalo do rei. Ok? Deu para entender mais ou menos? E o rei era suzerano de todo mundo. Esse acordo de suzerania e vassalagem ele é muito importante para a gente entender como é que funcionavam as interações sociais dentro da Idade Média. Porque não existia uma lei escrita, não existia um código de leis, uma constituição, né? Existiam as leis de honra, as regras de honra, né, que eram obedecidas. Se alguém desobedecesse, vamos imaginar que um vassalo jurou lealdade ao seu suzerano, e ele vai lá e faz alguma coisa, ele desobedece a alguma ordem do suzerano, né? Ele está traindo o suzerano. E essa traição, geralmente, ela é penalizada com a morte, tá bom? Então, só para a gente entender aqui como é que funcionavam, né, os laços de suzerania e vassalagem. Avançando aqui mais um pouco, a gente tem aqui, né, aquele exemplo do feudo que eu expliquei para vocês. A sociedade feudal. A sociedade feudal, pessoal, ela vai ser dividida nessas três classes sociais. O clero, que vai ser a Igreja Católica, a nobreza, que vai ser aqueles que vão ter as armas, que vão ter, né, as terras, que vão governar o território, ok? Por isso eles são chamados aqueles que guerreiam, né? Porque
Vamos imaginar que alguém invade o feudo aqui, ó. Quem é que tem as armas? Os nobres. Então quem é que vai defender o território do feudo? Os nobres, né? Os nobres vão pegar as armas e vão entrar no conflito. Os servos, eles vão, as mulheres, né? As mulheres e crianças entre os servos vão ficar protegidos aqui, ó, no manso senhorial, dentro das muralhas, né, do castelo do senhor feudal. E os homens servos, né, os servos homens, vão lutar, vão pegar nas armas junto com os nobres e vão enfrentar os inimigos. Entenderam? Então os camponeses e servos vão ser aqueles que trabalham. Tá bom? Pessoal, peraí só um minuto que eu já volto, tá? Me aguardem só um minutinho. Não demoro não. Oi pessoal, voltei. Vocês estão aí? Oi galera, Daiane, Ashley, Gabriele, beleza. Desculpa pessoal, tive que resolver um negócio ali Oi, rapidinho. tá aqui. Beleza, Daiane, que bom que vocês me esperaram. Então, continuando aqui, né, pessoal, existiam essas três classes sociais, né? Por isso que a sociedade é chamada de hierarquizada, sociedade estratificada. Por quê? Porque não existe transição de uma classe social para outra, né? O camponês, ele jamais se tornará nobre, né? E o nobre jamais se tornará camponês. Existe essa definição muito clara das classes sociais dentro da sociedade medieval. Entenderam? O nobre pode virar padre, o nobre pode entrar para o clero, ok? Mas não existe transição social do campesinato para a nobreza, ok? Só para reforçar aqui então, a nobreza, ou os que guerreiam, eram responsáveis por administrar e proteger os feudos. O clero, ou os que oram, eram os membros da Igreja Católica, como padres, bispos e monges, que tinham a função de orar. Os servos, ou os que trabalham, eram os camponeses que trabalhavam no campo em troca de proteção. Ok? Ficou claro? Vamos lá. Então a gente vai começar a ver aqui, ó, a crise do feudalismo. Essa crise do feudalismo aqui que vai se estabelecer mais ou menos no século X depois de Cristo. Ok? Por quê? O que levou o início do feudalismo? As pessoas saíram das cidades porque as cidades eram perigosas, as cidades eram inseguras, né? Só que depois de um certo tempo, isso mudou. As cidades voltaram a ser locais seguros, né? E as pessoas voltaram
a frequentar as cidades. Por quê? Porque havia mais segurança, ok? Durante o século X depois de Cristo também, ocorreu uma revolução agrícola que possibilitou uma maior produção de alimentos. E essa maior produção de alimentos, a maior disponibilização, né, de comida, tem mais comida dentro dos feudos, isso permitiu que as pessoas tivessem mais filhos, né? Então, aumentou também a população. Então, a gente tem esses dois fatores aqui, ó, mais segurança e mais população. Só que vai chegar um momento em que essa comida ela vai ficar escassa, porque as pessoas vão começar a ter filhos demais, vão começar a crescer muito a população. Então, a falta de comida vai começar a gerar algumas revoltas dentro dos reinos medievais, ok? Outro ponto que a gente tem que pensar é o seguinte: quando começou a faltar comida dentro do feudo, o senhor feudal ele teve que fazer uma escolha. Será que, vamos imaginar que eu sou o senhor feudal aqui nesse período, né? Será que eu devo diminuir os meus luxos, os meus privilégios, né? Será que eu devo dividir a minha comida com os camponeses? Ou será que eu devo deixar os camponeses com fome, né? Eu, como um nobre, eu não vou querer abrir mão de nada daquilo que eu tenho por direito, né? Então, estava faltando comida, os nobres, né, os senhores feudais, eles vão começar a expulsar os servos dos feudos. E esses servos que serão expulsos dos feudos, eles não vão ter para onde ir. Eles não vão ter o que fazer, né? Então, eles vão começar a se mudar para cidades, vão começar a ser pedintes, né? As cidades vão ficar cheias de andarilhos, ok? Porque eles não vão ter para onde ir mesmo. E isso é uma situação que vai acontecer não é só em um feudo, são em vários feudos. Então não dá para um servo que foi expulso de um feudo ir para outro feudo e pedir, né, ajuda, porque ele vai ser negado. Ele não dá para ele oferecer a vassalagem dele a um novo sucerano, que vai ser negado, porque está faltando comida em todos os feudos. Então o que vai acontecer? Vai começar a crescer a quantidade de gente pobre, de gente miserável nas cidades, ok? E outro problema que surgiu também durante aqui o fim da Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média vai ser a questão da nobreza sem terras. O que acontece essa nobreza sem terras? A gente sabe que a nobreza ela é uma classe que vai ter as terras, né? Ela vai ganhar as terras do rei e essas terras serão governadas por eles. Mas o que acontece? O senhor feudal ele vai ter vários filhos, ok? Vão nascer filhos homens, filhas mulheres, ok? Mas quem vai ter direito à propriedade do feudo será somente o primeiro filho homem do senhor feudal. Então vamos imaginar que eu sou um senhor feudal e eu tive 5 filhos, né? O primeiro nasceu homem, a segunda nasceu mulher e depois eu tive mais 2 homens e uma mulher. Então tive 2 filhas mulheres e... Professor, Oi. e se nascer só mulher? Se nascer só uma mulher? É uma boa pergunta. O que acontece? Se nascer só uma mulher, essa mulher ela vai ganhar o poder do feudo, mas ela vai ser muito pressionada para se casar, né? O pai dela, ele não, vamos imaginar que é um homem velho que só teve uma filha durante a vida, né? E ele está perto de morrer. O que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de casar a sua filha com um filho de algum senhor feudal que também seja rico, com algum outro nobre. Entendeu? Vai tentar casar, fazer um casamento, arranjar um casamento, por quê? Porque as mulheres durante a Idade Média não tinham direito a governar. Entendeu, Daiane? Sim. Então, ele ia fazer um inferno na vida dela para ela se casar com alguém e para que o marido dela viesse a governar o feudo. Né? Ele ia receber o marido da filha como se fosse o filho dele primogênito. E o marido ia herdar a autoridade
sobre o feudo. Deu para entender? Sim. Beleza. Então o marido ia governar o feudo. Só que o marido ele não poderia largar a esposa também não, porque não existia divórcio na Idade Média. O casamento é um sacramento católico, né? E o divórcio não era autorizado pela Igreja Católica, ok? E o que acontece? Vamos imaginar, né? Eu tive esse monte de filhos aí. Só o meu primeiro filho homem que vai herdar a terra, né? E os outros filhos, o que vão acontecer com eles? Eles vão ser a nobreza sem terras. E essa nobreza sem terras vai começar a se revoltar. Porque muitas vezes ela essa nobreza, o que acontece? A gente sabe que família sempre rola alguma briguinha, né? Só que imagina isso na Idade Média. As brigas não eram uma brincadeira, não. Muitas vezes, dentro de uma briga familiar, um nobre que não tinha direito à terra, né, um irmão mais novo, era expulso pelo irmão mais velho, né, que era, no caso, o senhor feudal daquele feudo, né, e ia gerando essas rusgas aí, ó, que promoviam verdadeiras guerras, né? Muitas vezes existiam assassinatos, existiam motins, existiam cercos, né, que aconteciam entre esses feudos, entre as famílias, né, entre os membros das famílias dos nobres. Então a nobreza sem terras começou a ser um problema muito grande e a Igreja Católica começou a pensar o que eu vou fazer para segurar a onda desses nobres, né? E ela teve a seguinte ideia: a Igreja Católica ela teve a ideia de tentar conquistar Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém é uma cidade sagrada, né, dentro da Bíblia, que é uma cidade onde Jesus passou, né, que é a cidade onde ocorreu várias passagens importantes dentro da Bíblia, né, e muita gente rica saía da Europa para visitar Jerusalém. Só que nessa época aqui, Jerusalém era dominada, era governada pelos povos islâmicos, né? Então, o Papa disse o seguinte: a Jerusalém é uma cidade importante para o cristianismo. Então vamos promover aqui, ó, as cruzadas. E qual que era o objetivo das cruzadas? Era garantir o domínio de Jerusalém para os católicos, né? Então os católicos aqui, a gente tem aqui uma imagem dos templários, né, que eram exércitos que iam para as cruzadas. A gente vê que eles sempre usavam esse símbolo aqui da cruz, né? Temos a cruz nos cavalos, a cruz nos peitos, né, dos templários. Às vezes eles colocavam as cruzes também nos escudos, né? E o objetivo deles era derrotar os povos islâmicos aqui de Jerusalém para tomar posse da cidade de Jerusalém. Eram esses os objetivos das cruzadas, ok? E existiram várias cruzadas. Aqui nesse mapa a gente tem a representação aqui, ó, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta cruzada, né? As rotas aqui, ó, que eram feitas para se chegar até Jerusalém, né? Que foram feitas por essas cruzadas. E a ideia da Igreja Católica era o seguinte: os servos que estão nas cidades sem trabalhar, eles vão para a cruzada, e se eles, depois que eles morrerem, eles vão para o céu. Era a promessa que a igreja fazia para eles: vocês vão para a cruzada lá, mata os islâmicos, toma a cidade de Jerusalém para a gente, que quando você morrer você vai para o céu, seu lugar no céu está garantido, seus pecados serão perdoados. E aí o servo ia, né? Então já esvaziava a cidade daquele monte de gente desocupada, daquele monte de gente sem trabalho, né? Os servos que foram expulsos dos feudos. E a nobreza sem terras, a nobreza que não tinha propriedades, eles também iam para as cruzadas. A igreja falava: olha, vai lá para a cruzada, luta na cruzada. Se você vencer a cruzada, você vai ganhar uma terra sua, você vai ter seu próprio feudo, né? E se você morrer na cruzada, quando você morrer, você vai para o céu também. Seus pecados serão perdoados, você vai direitinho para o céu, né? Então, os nobres os nobres sem terra também iam para as cruzadas, ok? E a Igreja Católica pensava o seguinte: se eles conseguirem dominar Jerusalém, ótimo, mais terras para a gente.
Se eles não conseguirem morrerem nas cruzadas, ótimo também. A população diminui, né? E vai sobrar mais comida. Deu para entender a ideia das cruzadas? Por que aconteceu as cruzadas? Galerinha, deu para entender mais ou menos aí por que aconteceram as cruzadas, galera? Beleza. Então deixa eu... Sim. Que ótimo. Então deixa eu falar para vocês, pessoal. Nossa aula acabou aqui, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Oi, pessoal. Gabriele, Rafael, Daiane, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não. Beleza, Não. pessoal. Valeu, Ashley. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo e até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Com Deus. Bom fim de semana. Para você também. Obrigado, Ashley. Valeu. Um abraço.